Isso aqui é o Índice de Letramento Científico, que é um levantamento feito pelo Instituto Abramundo, em parceria com outros aí, acho que até o IBGE está no meio, ou algum instituto em parceria com o IBGE. Eles fizeram um levantamento com 2.000 pessoas, que é uma amostra representativa de 23 milhões de brasileiros, de 15 a 40 anos, com pelo menos 4 anos de estudo. Ou seja, galera, não são pessoas que nunca passaram pela escola, tá? Presta atenção aqui em mim, nunca passaram pela escola. Eles estratificaram essas pessoas em 4 níveis de letramento científico, e aqui o letramento científico, ele não é um letramento científico necessariamente da pessoa saber ciência, tá? É a pessoa principalmente ter capacidade interpretativa sobre alguns dados, de maneira geral. A pessoa não precisa saber ciência, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Para a pessoa se enquadrar no nível 4, que é o nível proeficiente, ela deveria responder a seguinte pergunta. Os caras apresentavam um gráfico, esse gráfico dizia o seguinte: a Organização das Nações Unidas, imagina você, presta atenção aqui, ó. Imagina você tá aí na sua rua, andando, chega um cara com uma pranchetinha e te pergunta isso, tá? Ele te pergunta isso. Imagina só. A Organização das Nações Unidas, ONU, produz estudos que permitem fazer projeções sobre a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e o aumento da temperatura global. É com base nesses estudos que foi produzido o gráfico a seguir. Tá? A temperatura para o período de 2081 a 2100, 2081 a 2100, é que está embaçado aqui, né? Eu não sei porque isso que é próprio print do PDF do estudo. Pode variar de um cenário otimista mais 3,7 graus em média, cenário pessimista, mais 0,37 graus em média, cenário otimista, mais 1 grau em média. Aqui, nesse eixo estão os anos, 1950, 2000, né, dados históricos, projeções a partir de 2006, até 2100. A pergunta é, por que o gráfico apresenta 2 traçados, um para o cenário otimista e outro para o cenário pessimista? Essa foi a pergunta. Você nem precisa saber de ciência para responder isso. Você só tem que explicar o porquê que o gráfico tem 2 traçados. Não tem uma resposta certa, exatamente certa. Mas a chave de correção, ou seja, a pessoa, para estar dentro do que é correto, a pessoa deveria falar algo como: são 2 probabilidades. Tem um cenário pessimista, um otimista, vai depender da nossa emissão de concentração de carbono na atmosfera, vai depender dessa emissão à temperatura global. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, sobre a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e o aumento da temperatura global. A pessoa ela deveria mencionar mais ou menos porcentagem de acerto, 6%, pessoal. 6 pessoas em cada 100 acertaram. 6 pessoas. Entre quem tem ensino superior, faculdade, 11 pessoas. Aqui tem 2 gráficos, um caso A, tempo em dias, quantidade de bactérias em bilhões, caso B. Você pergunta, o cara está tomando antibiótico, começando a tomar antibiótico no caso A, acabou as bactérias em 6, 7 dias. O caso B, no meio, voltou a subir a quantidade de bactérias no sangue. A pessoa deveria dar algum tipo de explicação. O cara parou de tomar remédio, a bactéria criou resistência, qualquer explicação para esse gráfico. 25 pessoas em 100 acertaram. Pode parar de coisa aí, entendeu? Então, assim, é um negócio muito preocupante. E essas pessoas aqui, essas são as pessoas, tá? Isso aqui é Brasil. Eu falo isso, eu fui na UFSC, apresentei esses dados, veio um monte de aluno depois me questionar, me criticar, na verdade, que, mas o pessoal tem inteligência. Não estou dizendo que a avó de vocês não tem uma inteligência específica sobre onde ela cresceu e a terra, se ela for fazendeira, ou sei lá. A questão é que de capacidade interpretativa de coisas simples, o brasileiro médio é muito ruim. E a gente está andando de lado, tá? Desde a década de 2000, esses dados não melhoram. A gente continua ali em 6, 8 de pessoas que conseguem interpretar um gráfico daqueles ali. Simples. Então, nós formamos pessoas que sabem ler e escrever, mas são pessoas que têm muita dificuldade cognitiva de fazer cálculos sobre a vida. De olhar um cenário e extrair desse cenário o que está nas entrelinhas desse cenário. E isso inclui
Rede social. A gente tem muita dificuldade de entender que a rede social é muito prejudicial e eu não preciso saber da vida do Neymar. A gente tem dificuldade disso, cara. A gente tem dificuldade de entender que se eu não souber da vida do Neymar, não vai mudar nada pra mim. E o Neymar, obviamente, é um exemplo dentre vários outros. A gente tem dificuldade de calcular cognitivamente que o que está acontecendo entre as bolhas de internet muda muito pouco na realidade, e o que muda na realidade é eu ler mais, estudar mais e ser aprovado naquele concurso, naquela prova ou naquele outro negócio. É isso que muda o jogo. A gente tem dificuldade disso. Atrasar a recompensa imediata em prol de uma futura envolve, em muitas partes, esse tipo de dificuldade cognitiva. É por isso que a pessoa lê, o celular faz mal, isso aqui faz mal, e não consegue implementar. Existe uma ponte entre essas duas coisas, porque a implementação vai demandar ação. É por isso que um dos lemas aqui do reservatório de dopamina é a gente ser fazedor e não simplesmente aprendedor, entendeu?